um vídeo especial, eu gostaria de então, né, já que é um vídeo sobre a quadrilogia clássica de Sonic o Ouriço, no caso a parte 1, já queria pedir seu like, sua inscrição e também que você ativasse as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Então, bom, só isso aí que eu queria avisar mesmo. E, bem, por favor, se inscreva no canal. De qualquer forma, vamos então começar o vídeo. Só dar um avisozinho aqui, já que, né, vídeo especial. Bora lá. A nossa história começa na Ilha do Sul, uma ilha que não tinha posição fixa no mapa e era conhecida por ser habitada por criaturas conhecidas como mobianos, fusões de animais com seres humanos. Essa ilha, como já dito, não tinha posição fixa e por isso não se encontrava em mapas, pois vivia vagando pelos oceanos. Dizem lendas que era por causa das esmeraldas do caos, que às vezes habitavam também por aquela ilha, que era conhecida pelos seus habitantes intrigantes, para dizer o mínimo. De qualquer forma, então, é o seguinte. Um dia, um cientista malvado chamado Dr. Ivo Robotnik arquitetou um plano. Ele iria dominar o mundo através do poder das esmeraldas do caos, utilizando de um novo exército robótico que iria ser energizado a partir de animaizinhos que eram os habitantes daquela ilha, para que assim montasse seu exército e pudesse coletar as 6 esmeraldas para então dominar o mundo. Porém, um habitante muito popular naquela ilha, que gostava de aventuras e tudo mais, era ele, Sonic o Ouriço. E, bem, como eu posso dizer, ele era um cara que era muito protetor daquela ilha e também de vários outros locais. Ele era um herói, ele simplesmente era adorado por todos. E, bom, quando descobriu sobre esse plano do Dr. Ivo Robotnik, rapidamente Sonic teve uma ideia de contra-atacar e impedir os planos do cientista maligno. E então, a nossa história começa de verdade. Sonic então parte para essa aventura, que daqui para frente se tornaria sua vida. Sonic então rapidamente seguiu rumo até Green Hill Zone e ficou chocado com o tanto de robôs, conhecidos como Badniks, que estavam habitando por aquela área, que simplesmente era dominada por essas criaturas que estavam infestando o local com o seu ar de maquinário e, bem, você já deve entender, cheiro de máquina. E, bom, isso era cheiro de problema. E Sonic deveria destruir todos aqueles robôs e libertar os bichinhos que haviam dentro deles. E, obviamente, iria coletando as esmeraldas do caos no meio do caminho. E assim, conseguiu chegar até Dr. Robotnik, que tentou detê-lo, mas Sonic conseguiu contra-atacar e venceu aquela batalha. E também conseguiu uma esmeralda, através de um portal que o levou para uma outra dimensão. Porém, isso é um único detalhe, não necessariamente deve ser mencionado. Mas de qualquer forma, Sonic havia conseguido sua primeira esmeralda e sua primeira vitória contra o Dr. Robotnik. Porém, havia muito mais para enfrentar logo à frente. Sonic agora se encontrava nas cavernas mais profundas de Maple Zone, um local que era infestado também por Badniks, porém, pela coisa que mais estava por ali, mármore e lava, que simplesmente dominavam o local. Sonic deveria ser ágil e não poderia simplesmente deixar com que aquele tanto de problemas conseguissem o deter. Lava, blocos e até mesmo plataformas e os próprios Badniks. Nada disso poderia deter Sonic. Ele tinha uma missão e conseguiria concluí-la. Pelo menos era o que ele esperava.
e o que estava prestes a acontecer, pois Sonic encontrou Dr. Robotnik e então derrotou ele mais uma vez. E no meio do processo, durante toda aquela aventura e exploração por Marble Zone, conseguiu também mais uma esmeralda do caos. Agora faltavam apenas 4. Estava um passo diante de Eggman a cada segundo que se passava. Mas agora entrava em uma nova área. Sonic chegou então em Spring Yard Zone, um local semelhante a um cassino ou simplesmente aqueles parques cheios de entretenimento, pistas de skate e até mesmo muitas molas que até mesmo se encaixavam perfeitamente no nome daquela área. Sonic novamente tinha que enfrentar perigos e muitos inimigos, porém, com facilidade e agilidade, conseguiu então derrotar um por um e encontrou o Eggman novamente. E como sempre, conseguiu detê-lo mais uma vez. E Sonic não perdeu o foco de sua missão. E assim coletara mais uma esmeralda e prosseguira para uma nova área. Sonic agora se deparava em um calabouço abandonado, inundado de água. E ele deveria então passar por todas aquelas áreas. O local chamava Labyrinth Zone. E realmente era um labirinto. Parecia ser algum tipo de templo abandonado há anos. E que as enchentes poderiam até mesmo ser resquícios que sobraram de vazamentos de mares que invadiram aquele local. Ele não parecia ser exatamente feito para que fosse inundado de água. Parecia ter algo além do que Sonic poderia imaginar por aquelas áreas. Não teria tempo suficiente para pensar nisso, pois teria que coletar as esmeraldas e derrotar Robotnik. Então, manteve seu foco e concluiu essas 2 missões. E então, saiu daquela caverna inundada de água e assim pôde prosseguir para o próximo estágio. Se encontrava agora Sonic o Ouriço nas cidades da Ilha do Sul, onde deveria escapar de todos os inimigos e até mesmo também de todos os obstáculos que estavam por ali. Digo escapar, pois agora surgiam inimigos que não poderiam ser atacados, que eram as bombas, que explodiriam em cima dele, ele deveria desviar. Mas estamos falando de Sonic o Ouriço. Sua velocidade, agilidade e flexibilidade o ajudaram para que conseguisse escapar daquela situação e também derrotar seus inimigos. Mais uma esmeralda, mais uma vitória contra uma batalha contra Eggman. De qualquer forma, agora estava finalmente em um dos estágios mais complicados. Agora ele deveria enfrentar Eggman em sua própria base. E então iniciava-se uma perseguição. Sonic entrou em Scrap Brain Zone, ou melhor, Zona do Cérebro de Sucata, que era a base de Dr. Robotnik. E bem, Sonic conseguiu coletar finalmente a última e 6ª esmeralda. E então deveria utilizar o poder dela para acabar com o Dr. Robotnik. Porém, acabou sendo jogado para um calabouço que lembrava muito a Labyrinth Zone. Seria isso, então, uma revelação de que Dr. Eggman destruiu a Labyrinth Zone e então causou toda aquela enchente e metade dos resquícios que sobraram foram transportados para Scrap Brain Zone para que fossem estudados e que fossem descobertos segredos, pois aquele local parecia ser um templo antigo? Muitos mistérios e muitas poucas revelações. Porém, Sonic conseguira sair daquilo e então a batalha final iniciou-se. Sonic então conseguiu derrotar Robotnik em sua última engenhoca e saiu de Scrap Brain Zone. E então voltou para Green Hill, agora com tudo finalmente transformado de volta ao normal. Porém, as esmeraldas começaram a fazer um poder e um som estranho, um som mágico, um som de energia. Então, rapidamente, elas emitiram uma forte luz
e desapareceram do local, e uma breve visão de uma 7ª esmeralda pôde ser obtida pelos olhos de Sonic o Ouriço. Flores e alegria começaram a dominar completamente o local. Uma festa foi feita e tudo finalmente havia sido salvo. E Eggman havia sumido do radar. Pelo menos era o que Sonic pensava. Até o dia em que algo aconteceu. Um evento muito raro que acontecia pela Ilha do Sul era exatamente este evento, que no caso se tratava da visita de Little Planet a o mundo conhecido por todos nós, o mundo do planeta Terra. E o Little Planet se aproximava uma vez por ano daquele planeta. E então ficava lá por um tempo e depois saía. Não se sabia ao certo o porquê desse comportamento estranho do planeta, mas teorias indicavam que era por causa das Time Stones, ou Pedras do Tempo, que eram joias muito parecidas com as Esmeraldas do Caos que habitavam naquele planeta e que provavelmente tinha algum envolvimento com esse comportamento dele mesmo. Então, bem, de qualquer forma, vamos prosseguir. Sonic, então, rapidamente viu algo estranho naquele local. Ele estava completamente robotizado e vira uma enorme corrente presa nele, impedindo que ele saísse. E essa corrente se prendia também em uma enorme montanha, com a cara de Dr. Robotnik esculpida. Então, Sonic já sabia quem poderia ter feito aquilo. Robotnik estava de volta. Porém, então, Sonic teve uma ideia. Ele iria até o Little Planet, através da corrente, e assim poderia chegar até lá e concretizar o seu plano de trazer tudo de volta ao normal. Porém, agora estaria sendo seguido por uma garotinha chamada Amy Rose, que era fanática por aquele negócio de cartas de tarô, se é que você me entende. Isso porque eu quero dizer que Amy acabou tirando uma carta que revelava que ela iria conhecer um cavalheiro que iria salvar sua vida. E sim, o nome daquela garotinha, que também era um ouriço, era Amy Rose, que seguiu Sonic até o Little Planet, pois achava que ele seria o tal cavalheiro e herói dela. Sonic então rapidamente se viu obrigado a lutar contra todos os inimigos que estariam por aquelas terras. Então, ele deveria fazer o seguinte: descobrir então um sistema de viagem no tempo naquele planeta, onde placas de passado e futuro estariam espalhadas pelo local. Sonic deveria então ativar aquelas placas com velocidade suficiente para que abrisse o portal e chegasse do outro lado do tempo, seja do passado ou do futuro, que no momento era um futuro completamente dominado, cinza e escuro. E Sonic então deveria fazer o seguinte: deveria ir ao passado, destruir uma cápsula de Badniks para que então evitasse que eles estivessem no presente, evitando assim um futuro ruim. Então, coletando a Time Stone que ele precisava através de anéis gigantes, assim como fez na sua primeira aventura. Assim, Sonic conseguiu salvar o futuro de Palm Tree Panic, causando assim o final bom daquelas terras, e assim poder prosseguir à frente. Sonic agora então se encontrava em Collision Chaos, que parecia muito com a Spring Yard que havia adentrado anteriormente. Porém, se parecia mais com um cassino essa Collision Chaos. Mas Sonic não se importou muito com isso e seguiu seu caminho rumo adiante. Porém, ele encontrou Amy Rose, que se encontrava lá querendo, interagir com o ouriço e fazer algumas perguntas também, tipo, se ele realmente era o cavaleiro e o herói dela e o que ele estaria fazendo ali. Basicamente,
ela queria conversar com o ouriço, pois havia desbloqueado uma paixão pelo mesmo. Porém, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, Metal Sonic acaba sequestrando o Amy. E Sonic rapidamente tenta impedir, mas não consegue. E Metal Sonic leva Amy embora. E assim então, Sonic tem uma nova missão, que é resgatar a pequena ouriça rosa. Então, Sonic, seguindo adiante naqueles locais, conseguiu então mais uma Time Stone e mais um futuro bom garantido. Lembrando que, enquanto isso, Eggman aparecia para tentar derrotá-lo, porém, Sonic conseguira novamente. Em um lugar semelhante com Labyrinth Zone, aqui estava Sonic em Tidal Tempest, que basicamente era também um local imenso de água. Porém, este parecia que realmente era feito para estar submerso. Tanto que haviam plantas marítimas como algas em tom de coloração roxo. E essas criaturas realmente pareciam que eram daquele local. Digo isso porque algumas dessas criaturas mesmo, né, pareciam estar vivas. Digo isso por causa que existem realmente criaturas dentro do mar, estão vivas, mas não parece. Estrela do mar. Mas então, Sonic prosseguirá adiante. Então, finalmente conseguira mais uma Time Stone e também mais um futuro bom garantido para Tidal Tempest. E também enfrentara Dr. Robotnik. Estava agora em Quartz Quadrant, um local cheio de cristais, que era lindo se parasse para perceber. Era um local com esteiras que também iam de trás para frente, frente para trás. Era um local cheio de entretenimento, assim por se dizer. Porém, não importa a beleza ou feiura do local, o objetivo ainda era o mesmo. Sonic seguiu em frente, diante de todos os obstáculos, e sempre que podia, passando por placas de passado, para assim voltar ao passado, concluir o futuro bom e pegar mais uma Time Stone também, e seguir em frente após derrotar Robotnik de novo com uma nova máquina. Wacky Workbench, um novo desafio para Sonic. O local consistia em um local bem elétrico, que tinha até mesmo um chão que enviava Sonic para as alturas. Era um local muito psicodélico e que realmente Sonic até mesmo apresentava dificuldades em toda aquela situação, pois era um local muito frenético e que um mísero movimento errado poderia ser um erro gravíssimo. Mas bem, estamos falando de Sonic o Ouriço. Ele não comete erros, por enquanto. E assim, seguir em frente, completando seus 3 objetivos: pegar uma esmeralda, voltar ao passado, garantir um futuro bom e derrotar Robotnik. Porém, dessa vez, ele conseguira escapar. E então, assim, pudera ver então uma nova área pelo local em que Eggman havia fugido, onde iria enfrentar Metal Sonic. Sonic agora se encontrava numa corrida mortal contra seu inimigo metálico, que era uma cópia de si mesmo, feita para fazer tudo o que ele faz, só que melhor e de uma forma mais suprema, assim por se dizer. Bom, no final das contas, a batalha não foi exatamente uma batalha, foi uma corrida. Eggman simplesmente destruiria a pista para quem ficasse lá atrás acabasse se dando meio mal. Então, Dr. Robotnik perseguia Sonic e Metal Sonic e que apostavam uma corrida de quem chegasse no final primeiro. No final das contas, Sonic conseguira chegar até lá e Metal Sonic bateu a cara na porta que havia se fechado quando Sonic passou e assim caiu despedaçado no abismo daquela cidade. E então, sem mais sinais dele. Enquanto isso, Robotnik foi embora. E assim, Sonic avistou Amy Rose, que estava acorrentada numa viga de metal que tinha por ali. Assim, conseguira salvar
Amy Rose, e ela agradecia muito a ele. E então, simplesmente viu o ouriço correr para Metallic Madness e secretamente o seguiu até lá. E assim, Sonic chegara em Metallic Madness, onde enfrentou Robotnik uma última vez com uma nova máquina. Sonic, no final das contas, conseguira todas as Time Stones e garantia um futuro bom até mesmo na própria base do Dr. Eggman. Isso era irônico, não? Mas de qualquer forma, bem, Sonic finalmente vencera Dr. Robotnik e poderia então seguir em frente depois de tudo aquilo. A base começara a explodir e Sonic vira que Amy estava o tempo todo seguindo e estava lá dentro também. Sonic rapidamente então a salvara e levá-la para fora daquela destruição que estava se tornando a base de Dr. Eggman. Porém, as Time Stones reagiram. Depois de tudo isso, Sonic conseguira sair com Amy de Little Planet, deixando ela num local seguro. E assim então, as Time Stones conseguiram utilizar de sua magia para trazer Little Planet de volta a seu estado original. E assim, o planeta, agradecido, jogou estrelas que causaram um enchente de flores. Flores lindas e magníficas que iriam purificar o local por completo, tornando ele assim um local lindo e vertejante. E assim, o Little Planet fora embora para que então pudesse descansar e depois de um tempo, talvez até mesmo voltar. E assim que a nossa história de hoje acaba. Essa é apenas a primeira parte dessa aventura, até porque o negócio estava apenas começando e as aventuras de Sonic o Ouriço estavam longe de acabar, até porque nunca acabaram até hoje. Porém, Sonic se diverte com isso, pois, você já sabe, ele é um cara radical que gosta de aventuras. Mas enfim, vamos esperar até que uma raposa e um equidna apareçam nos próximos episódios. É isso. Um adeus a todos que estão assistindo isto. Até!